Meus queridos, muito se fala, né, em lei do retorno, que tudo que fazemos ao outro retorna para nós. Mas será que é bem assim mesmo que acontece? O curioso é que pensamos muito mais a respeito dessa lei do retorno em relação às outras pessoas. Quando alguém comete algum erro conosco, o que é que costumamos dizer? Costumamos dizer assim, e com o coração cheio de mágoa, né? Não tem problema não, a lei do retorno existe, a que se faz, a que se paga. Nos referindo a quê? Que a pessoa vai receber de volta aquilo que ela fez de errado. Mas não é bem assim não que acontece. Vamos conversar um pouco sobre isso para compreendermos como é que criamos a nossa realidade, seja ela positiva ou seja ela negativa. Veja bem, o que acontece é o seguinte: o universo é regido por leis. Essas leis são imutáveis, o que significa não somente que elas não mudam, mas também que serve para todos nós igualmente. E o que nós já sabemos sobre o universo e nós? Que nós somos o universo em miniatura, que somos fractais de Deus. Então, quando se fala em universo, não está se falando em algo externo a nós. Tudo está em nós. Nós somos parte do todo. Pois bem, essas leis universais que regem o universo são elas que organizam tudo. Uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Se as leis universais mantêm o universo em perfeito funcionamento, garantindo seu equilíbrio, como dito, assim mesmo age em nós em um processo perfeitamente natural, uma vez que somos fractais de Deus, somos parte do todo, como já sabemos. A lei de causa e efeito, ela é muito antiga, ela já foi ensinada por Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto é relatado em textos antigos que foi um sábio que teria vivido no Egito Antigo e que este nome, Trismegisto, significa o 3 vezes grande ou o 3 vezes iniciado. Em outro momento, nós vamos conversar mais a respeito dele e conversar mais a respeito das leis universais trabalhadas, ensinadas por ele, por ele, né, por Hermes Trismegisto. No momento, vamos nos ater a essa lei de causa e efeito. Pois bem, muito tempo depois, vimos o Espiritismo também trazer o entendimento dessa lei de causa e efeito. Infelizmente, o que se vê também é uma vulgarização do termo por alguns espíritas que também chamam de lei do retorno, dando, quando se fala assim, né, lei do retorno, dando uma certa conotação religiosa. Como assim? Aquela conotação de que o mal que praticamos, iremos pagar por ele. O que não deixa de ser, né, essa expressão, esse pensamento, não deixa de ser resquícios dos conceitos religiosos que permeiam o inconsciente coletivo e que precisa ser resignificado, né? Nós precisamos ir mais a fundo, compreender um pouco mais a fundo o significado das coisas. Mas, enfim, vamos entender o que significa essa tal de lei do retorno, que na verdade é a lei de causa e efeito. Pois bem, não há um retorno como algo que vai em uma direção e em certo momento retorna em sua trajetória. Hermes Trismegisto explicava a lei de causa e efeito da seguinte forma, que toda causa tem seu efeito, isto é, um resultado, e que todo efeito tem sua causa, isto é também, que uma realidade tem uma causa criadora desta realidade. Em outro momento, também ele explicou que nós criamos a nossa realidade na dimensão espiritual e na dimensão física, ou seja, nós plasmamos no universo espiritual uma realidade que em algum momento irá se materializar no universo material aqui, no universo físico. E como é que acontece então essa criação da nossa realidade? É através dos nossos sentimentos. Tudo que sentimos em nosso íntimo cria uma realidade no universo sutil, no universo espiritual.
e que mais adiante se manifestará no universo material, aqui, no universo físico. Essa aqui em que estamos no momento vivendo, né? Essa nossa realidade aqui. O que nós sentimos, vejam bem, tem uma informação energética. Essa informação cria uma forma. O filósofo Platão já falava ele já falava do mundo das ideias e do mundo das formas. O mundo das ideias, então, como sendo o que chamamos de dimensão sutil, de dimensão espiritual, e o mundo das formas, essa dimensão física, a dimensão material. Pois bem, e como é que isso funciona? Né? Já que são os nossos sentimentos que criam nossa realidade. Os nossos sentimentos, por meio de sua informação energética, criam formas que em algum momento irão se manifestar na dimensão material, aqui na dimensão física. Esses nossos sentimentos, eles já estão na dimensão sutil, eles já estão, como Platão chamou, no mundo das ideias. Eles não estão em nosso cérebro, assim como os nossos pensamentos não estão em nosso cérebro, estão na dimensão sutil. E isso significa o quê? Que uma vez que nossos sentimentos são uma informação energética, são essas informações que formam a imagem, o que chamamos de realidade. O que vivemos aqui é uma imagem criada, então, por essa informação ou essas informações energéticas dos nossos sentimentos. Vejam uma coisa, o que é que nós aprendemos sobre Deus? Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que somos uma manifestação divina. Uma manifestação, diria assim, entre aspas, né, de um sentimento de Deus. Somos uma forma manifesta da ideia divina. Daí nós sermos um só. Mas vamos mais adiante. Essas informações energéticas dos nossos sentimentos, isto é, estando em nós, partindo de nós, é nossa. Ninguém transfere para nós uma informação energética. Somos nós mesmos que criamos nossos próprios sentimentos, que, por sua vez, traz uma carga de informações, como já vimos. É como se fosse um pacote de dados, e esse pacote de dados vai dar origem a uma forma corpórea, a uma forma material. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que os pensamentos é o que cria nossa realidade, mas não é bem assim. Nossos pensamentos são efeitos dos nossos sentimentos, ou melhor, eles são o veículo dos nossos sentimentos. Nossos pensamentos, eles emitem ondas eletromagnéticas que se espalham pelo universo e colapsam com ondas afins. Esse colapso de ondas eletromagnéticas é o que chamamos de atração, de sintonia, etc. Todas essas coisas que nós já sabemos. Mas essas ondas eletromagnéticas, elas não buscam essa sintonia devido aos pensamentos, mas sim aos sentimentos que esses pensamentos estão emitindo. Os pensamentos, eles veiculam no universo as informações energéticas dos nossos sentimentos. Daí, meus queridos, abrindo um parêntese, verificarmos a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento é para conhecermos os nossos sentimentos, e os pensamentos são meios para este autoconhecimento. Observando, por exemplo, nossos pensamentos negativos. Qual é o sentimento que está dando origem a eles? E quanto mais esses pensamentos negativos são recorrentes, muito mais importante é esta observação que deve ser feita. Sem o autoconhecimento, meus queridos, não há transformação da nossa realidade aqui no mundo das formas, porque não há, em primeiro lugar, uma transformação dos nossos sentimentos. Não há uma transformação, então, de quê?
das informações energéticas, uma vez que criamos a nossa realidade física, né, as nossas experiências aqui na matéria física, por meio das informações energéticas que estão em nossos sentimentos. Então, veja uma coisa, de igual forma, né, no tocante aos pensamentos positivos. Apenas pensar positivo não cria uma realidade feliz. É muito imaturo pensar dessa forma. Se o que cria a realidade é o sentimento, né, a informação energética daquele sentimento, aquela realidade feliz que desejamos já deve ser sentida por nós. Isto é, sentirmos aquilo que nós desejamos que aconteça em nossas vidas, como se já fosse essa realidade, como se ela já estivesse acontecendo. Não é fantasiar, não é vivermos numa ilusão, é sentir verdadeiramente que aquela realidade ela já existe, porque quando você sente, essa realidade já está existindo no mundo sutil, na dimensão espiritual. E então, em algum momento, essa realidade sutil, essa realidade espiritual, energética, por meio dessas informações energéticas, dos nossos sentimentos, em algum momento, vai tomar forma aqui na matéria física. Nós vamos vivenciar, experimentar, né? Nós iremos viver essa realidade aqui no mundo da matéria. Importante, como dito, sentir verdadeiramente como se aquilo já fosse a nossa realidade, tá certo? Pois bem, então vejamos. Falando, né, dessa chamada da lei do retorno, que é a lei de causa e efeito, quando uma pessoa tem um comportamento negativo referente a outra pessoa, não é o que ela fez ou falou ao outro que retornará a ela. O seu comportamento é o resultado de um pensamento, e esse pensamento é o resultado de um sentimento. É com a informação energética desse sentimento que a sua realidade espiritual será criada e, posteriormente, a sua realidade física, ou seja, o que ela vai experimentar. Aquilo que uma pessoa faz ao outro, meus queridos, não retorna a ela. A energia não vai e volta. O sentimento que norteou aquele comportamento é que vai criar uma realidade que esta pessoa irá experimentar. Por exemplo, alguém pode fazer algum mal a outra pessoa por um sentimento de inveja. Ela não sabe ainda que sente essa inveja. Suponhamos que esta pessoa não praticou o autoconhecimento. O mal que ela fez ao outro não retornará a ela. É o sentimento de inveja, com sua carga de informação energética, que irá criar uma realidade infeliz para esta pessoa. E através dessa realidade, ela deve buscar, então, o autoconhecimento. Por que que ela está passando por aquela situação, certo? Daí, meus queridos, tomemos muito cuidado ao falar ou mesmo só pensar que fulano ou beltrano que fez isso ou aquilo conosco irá ter de volta o que fez, porque podemos ter uma surpresa desagradável. Uma vez que estamos criando a nossa realidade pelo que sentimos, quando se diz que fulano ou beltrano vai receber de volta o que fez, pensar assim é um sentimento de vingança, pode ser um sentimento de ódio, de raiva, né? De mágoas, muitas mágoas, o rancor, né? Que ficou aí dessa experiência. E se fulano ou beltrano está criando sua realidade através dos seus sentimentos, é importante que pratiquemos também o autoconhecimento para identificarmos os nossos sentimentos que estão dando origem ao nosso comportamento e pensamentos em relação a eles. Porque é desses sentimentos que será criada a nossa realidade. E não adianta se sentir injustiçado, meus queridos.
Nós não somos vítimas de ninguém, nós somos vítimas de nós mesmos. Se alguém nos fez algo mal, esse mal deve ser por nós refletido para identificarmos os nossos sentimentos em relação a ele e não desejar que a pessoa receba de volta, né, aquilo que ela fez. Ela vai estar já criando a realidade dela. E isso não nos diz respeito, é a realidade dela. A nossa é que deve ser observada, deve ser verificada, certo? Por que eu estou pensando nisso? Que esta pessoa vai receber de volta aquilo que ela me fez. Por que eu estou com essa mágoa? Porque eu estou com essa raiva, com esse ódio? Porque isso que foi feito a mim mexeu tanto comigo, me incomodou tanto. E então nós vamos conhecer os nossos sentimentos e, conhecendo-os, transformá-los. Se não fizermos isso, se não transformarmos os nossos sentimentos, isto é, e então não transformarmos as informações energéticas dos nossos sentimentos, nós criaremos uma realidade ipsilíteres ao que nós estamos sentindo. Então, não basta pensar positivo ou até mesmo, como é que dizer assim, eu não desejo mal a fulano, mas é importante que desejemos o bem através de um sentimento sincero e profundo, porque esse sentimento sincero, verdadeiro, tem uma informação energética na dimensão espiritual, que por sua vez mais adiante se manifestará aqui na nossa realidade física, e essa realidade, porquanto será feliz. E aí, lembro em Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 a 45, e a gente encerra com isso, né, que Jesus disse assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Isto é, que as leis universais são imutáveis e são para todos. Se a lei de causa e efeito assim é, também a lei de amor, justiça e caridade.